Olá, meu nome é Daniel e hoje eu vim aqui apresentar para vocês meu projeto de pesquisa intitulado como Avaliação da Função Pulmonar em Pacientes Pós-Covid-19, que foi orientado pelo professor Dr. Graziela França Benadelli Cipriano. Então, antes de tudo, contextualizando um pouco, em 2020 a OMS ela declarou a Covid-19 como uma pandemia, com 8% do total de casos que evoluíram para insuficiência respiratória do tipo rápida e progressiva. Lembrando que a Covid-19 ela trouxe alguns sintomas cardíacos, neurológicos e respiratórios. Sintomas esses que hoje são conhecidos como a síndrome pós-Covid-19 aguda, que pode acometer de 22 a 40% dos pacientes que desenvolveram a doença. Então, tratando um pouquinho dos mecanismos envolvidos na ocorrência do Covid-19, mecanismos esses que são multifatoriais, onde podem envolver sequelas parenquimatosas, disfunções em músculos ventilatórios, o próprio descondicionamento muscular. Tudo isso impacta na força muscular respiratória e também nos volumes e capacidades pulmonares que esses pacientes. Lembrando que a síndrome, né, ela pode acontecer de 6 a 12 meses após a fase aguda da doença. Atualmente, existem poucos estudos sobre as alterações dos volumes e capacidades respiratórias dos pacientes que desenvolveram a doença. Por isso, a literatura demanda de maior diagnóstico funcional, um maior detalhamento das alterações da função pulmonar e também um maior acompanhamento desses pacientes. Por isso, a espirometria ela é uma avaliação fidedigna e bem objetiva para tal avaliação. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi analisar a função pulmonar de pacientes com a síndrome pós-Covid-19 aguda e também comparar a função pulmonar entre os gêneros. Então, o nosso estudo foi um estudo observacional retrospectivo, onde foram avaliados adultos da região centro-oeste de ambos os sexos, que foram diagnosticados com a Covid-19, que desenvolveram sintomas persistentes por pelo menos 4 semanas desde o início dos sintomas. Então, falando um pouquinho sobre o protocolo da coleta. Primeiro foi feita uma avaliação clínica, onde foram recolhidos os dados antropométricos desses pacientes, o tempo de internação, os dias após a infecção aguda, as comorbidades e também os sintomas persistentes relatados. Em relação à espirometria, a espirometria ela foi realizada de acordo com a diretriz da Sociedade Respiratória Europeia e da Sociedade Torácica Americana, onde foram retiradas as variáveis da capacidade vital forçada, CVF, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, VF1, a relação entre essas duas variáveis e o pico de fluxo expiratório, PFE. Lembrando que os valores eles foram medidos e comparados aos valores preditos de acordo com estudos prévios. Nesse caso, seriam Pereira e colaboradores, e classificados de acordo com a gravidade das alterações, entre leve, moderada e grave. Chegamos então aos nossos resultados, onde podemos observar um N de 70 pacientes, que foram divididos entre grupos, o grupo feminino e o grupo masculino. O grupo feminino com um N amostral maior, com 38 pacientes, e o grupo masculino com 32 pacientes. Podemos observar uma idade média desses pacientes de 53 anos. Lembramos também que não houve diferenças estatísticas entre esses pacientes, demonstrando que, pelo menos em características antropométricas, esses pacientes eram caracteristicamente iguais. Podemos observar, então, em relação à função pulmonar, que os valores preditos eles foram diferentes dos valores obtidos em todas as variáveis. Podemos observar que os valores obtidos eles foram abaixo dos valores preditos. Apenas em um variável, que foi a variável VF1 por CVF, onde o valor predito foi acima do valor obtido. Então, com o gráfico em diagrama de caixa, podemos observar a diferença entre os sexos, onde na caixa cinza podemos observar os valores preditos e na caixa branca podemos observar os valores obtidos, onde podemos observar sempre uma discordância entre os dois, onde os valores preditos estão sempre acima dos valores obtidos desses pacientes. Podemos observar que apenas na variável VF1 por CVF podemos observar um valor obtido acima do valor predito. Com isso, foi possível observar, identificar e analisar que os pacientes com a síndrome pós-Covid-19 aguda, eles apresentaram uma alteração na função pulmonar e também complicações respiratórias persistentes. Lembrando que a função pulmonar relacionada à Covid-19, ela possui sim uma alteração e uma disfunção nas pequenas vias aéreas que podem ser persistentes e relacionadas à gravidade da doença, onde os indivíduos do sexo masculino eles apresentaram um maior padrão de distúrbio, de restritivo leve. E pensando um pouquinho sobre a natureza fisiopatológica da doença, como as estratégias ventilatórias também podem impactar e podem causar lesões e que levam a limitações pulmonares a longo prazo. No entanto, novos estudos eles são necessários para corroborar com os nossos achados. Obrigado.